Hoje nós estávamos falando sobre linguagem que modela a mente e a mentalidade da pessoa. Uma mentalidade positiva, uma mentalidade próspera, cria prosperidade. E uma mentalidade limitante cria limitações. Então, hoje eu estava conversando com uma moça e ela falou assim para mim: Carla, eu não consigo. Carla, você sabe que eu tenho medo de ficar em lugar fechado. Por exemplo, esse lugar aqui que a gente está é bem grande, mas se eu souber que a porta está fechada, eu já fico desesperada. Aí eu olhei e falei assim, é? Ela falou, é. E eu perguntei para ela assim, e como seria se você se sentisse bem com a porta fechada? Aí ela não me ouviu. Por que ela não me ouviu? Porque a mente dela tá fechada e presa naquela ideia que ela passa mal, se sente mal quando a porta está fechada. Então vejam que interessante. Aí a gente continuou conversando e eu falei para ela assim, mas eu te fiz uma pergunta. Ela falou, que pergunta? Eu falei, como seria se você se sentisse bem com a porta fechada? Ela, eu falei, tá vendo como você começou com um olhar a buscar uma imagem? O que acontece, gente? O que é mentalidade? Mentalidade de uma pessoa é os arquivos que ela tem dentro de si, as crenças que ela tem dentro de si, as experiências que ela teve que criaram esses arquivos, as coisas que ela absorveu da família, absorveu do meio que ela viveu. Então, ela criou arquivos. Então, nós estamos sempre reproduzindo os nossos arquivos, né? Então, acontece algo na nossa vida e que cria um bloqueio, cria um trauma, ou às vezes não é nem o que acontece na nossa vida. É um trauma transgeracional que a gente traz de outras gerações, né? De antepassados. E quando a gente começa a falar que eu não consigo isso, eu não posso isso, eu fico assim, eu passo mal, você está reforçando essa mentalidade e essa realidade. Então eu falei para ela assim, eu não tenho no meu vocabulário essas palavras, eu não uso essas frases que são eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Eu me pergunto, como eu posso fazer? Como eu posso conseguir isso? Como pode melhorar? Como pode ficar mais leve? Como pode ficar mais divertido? Então, os olhos dela buscaram alguma referência para ela seguir e não encontraram. Não encontraram. Então vejam, nós ficamos presos numa parte da mente que tem a limitação, né? Para a gente pular de uma parte da mente onde a gente está presa na limitação para uma parte da mente que é criativa, onde você vai poder receber novas ideias e novas imagens, você tem que perguntar: como eu posso me sentir bem? Como eu poderia me sentir bem com a porta fechada? O que poderia acontecer para que eu me sentisse bem com a porta fechada? E aí você vai começar o seu radar a procurar algo diferente do que você está acostumada e cristalizada a pensar. Compreendem? Então é muito importante a pessoa prestar atenção na linguagem, porque a linguagem modela a mente modela a linguagem, né? Então, como pode melhorar? Eu sou a revelação do que eu preciso saber para ficar em harmonia com a porta fechada. O que eu preciso curar em mim para curar esse trauma? O que eu preciso harmonizar em mim? Verdade, isso é meu? Ou isso veio da minha mãe, ou do meu pai, ou de algum familiar? Verdade?
Tem algum trauma aí por trás? Então, gente, quando a gente começa a conversar com a gente mesmo, como o nosso melhor amigo, né, nós vamos encontrar soluções na nossa vida. É diferente você falar para você, eu não posso, eu não consigo, eu me sinto mal, eu fico me sentindo presa. Você estanca naquela situação e não muda. Quando você começa a conversar com você, quando você começa a se perguntar, né? Quantas outras possibilidades existem que você não percebeu até então? E se você percebesse, como seria? Olha a pergunta. Se eu percebesse, como seria? Então, a gente precisa criar uma curiosidade na mente. Uma curiosidade no nosso pensamento. Compreendem? Né? Hoje eu fiz uma viajandinha, talvez vocês já tenham assistido, e onde eu falei sobre a fala de uma mulher, sobre a imagem que ela tem dela mesma e o que ela quer alcançar. Então ela me disse: quando eu estiver magra, eu vou ficar feliz comigo, eu vou viver feliz. E eu falei: não. Quando você estiver feliz com você, você vai encontrar sua forma ideal. Porque você vai se amar, você vai buscar se alimentar de forma harmônica, né? E você vai encontrar a sua forma ideal, que não pode não ser, não ser a magra, eu sou magra. Pode não ser isso, pode ser diferente disso, mas a sua forma ideal. Né? Onde você se sente bem, onde você tem performance corporal, onde você tem saúde. Então, a linguagem da pessoa, ela mostra pra gente no que a pessoa acredita. E aí, esse acreditar, ele está equivocado. Eu tenho que emagrecer para me amar. Não, vai emagrecer e vai se olhar no espelho e ainda vai reclamar, vai se criticar de outra coisa. Agora é outra coisa que eu vou reclamar de mim. Enquanto a gente não se ama. Né? E falei para ela, expliquei para ela, na viajandinha também, para vocês, que a questão do alimento está ligado ao materno. E a gente precisa olhar para isso nas constelações familiares, né? Então, é muito importante a pessoa prestar atenção no que ela está falando, prestar atenção no que ela está fazendo. Para isso, a gente precisa fazer silêncio, a gente precisa meditar, a gente precisa comungar com a natureza, né? Eu estou aqui agora, por exemplo, à luz de velas, porque choveu muito, teve um temporal e estou sem luz. E eu não estou desesperado por isso, né? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso gravar um vídeo. Me deu vontade de gravar um vídeo. Ou poderia estar sem fazer nada, sentada aqui, no silêncio, experimentando essa calmaria, o geladinho que está agora depois da chuva, não é? Então, a gente precisa ir para dentro, para a gente poder se ouvir, para a gente poder ativar o nosso eu observador, né? E eu estou me lembrando aqui que tem tempo que eu prometi para vocês a gravar lives aqui em casa, que não são as lives do YouTube aos domingos 20 horas, não é a viajandinha, e seria um vídeo que eu falei assim, eu vou dar um nome de vida real, né? Então eu acho que esse de hoje é o primeiro vídeo da vida real. E começa a vida real porque eu tô aqui em casa, né? Sem brinco, com uma roupinha assim, e sem estar pronta para fazer uma gravação, mas me deu vontade. E essa é a vida real que eu quero mostrar para vocês, para a gente viver a nossa vida de verdade, né? Não ficar querendo
mostrar o que não é, porque isso a gente não consegue sustentar por muito tempo. Não consegue, gente. Mulheres, arroem, vamos acordar para isso. A gente não tem que mostrar nada para ninguém, provar nada para ninguém. A gente precisa se amar. O amor por nós, a gratidão pela nossa vida, a gratidão pela nossa história, por tudo que a gente viveu, isso é que é muito importante. Então tá aí, esse é o primeiro vídeo da vida real. Talvez eu mude o nome depois, não sei, mas eu queria gravar assim, né? Acabei não conseguindo, já tem mais, nossa, já tem uns 2 meses que eu prometi gravar esse vídeo. Mas não estava dando, eu não estava assim, tá, encontrando um lugar, sei lá, eu queria fazer lá no jardim, tudo, mas aconteceu agora de forma muito natural, então eu vou deixar, né? Gravando com o celular na vertical, que normalmente eu não gravo, normalmente eu coloco ele na horizontal, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês querem viver, gente, vocês querem construir uma vida plena, uma vida onde vocês vão viver em paz. Sabe quando a pessoa vive em paz? Em paz. Em paz. Né? Isso é uma construção. É uma construção que vai passar por uma desconstrução enorme, imensa. A gente vai precisar desconstruir muito mais do que construir, né? Se a gente desconstruir as crenças limitantes, o que sobra? Sobra o eu sou. Sobra Deus dentro de nós. Tá? Mas muitas vezes a gente faz um trabalho também de educação mental, né? Educação mental que é necessário. Então, fiquem mais em silêncio. Parem de ficar fazendo muita força, querendo provar verdade para as outras pessoas, discutindo com as outras pessoas, ou querendo provar que você está certa. Apenas silencie, que você vai guardar energia e essa energia vai servir para outras coisas. Tá bom? Então, um beijinho para vocês. Eu amo vocês, muita gratidão. E quem não assistiu a Viajandinha de hoje, dia 3 de novembro de 2023, vai lá e assiste, tá? Uma beijoca. Arro.